Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Sábado, dia 12 de junho, dia importante, né? Hoje, muitas pessoas que vivem aí nas mídias, que gostam de fazer declarações públicas, já fizeram muitas declarações aí para os seus amores, seus namorados, seus eternos namorados, suas eternas namoradas. E a gente está aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso Pão das Três. O Pão das Três trata das coisas da alma. O Pão das Três trata das coisas do Espírito. O Pão das Três trata das coisas do reino de Deus e dos interesses dos seus súditos, o alimento, a capacitação, o fortalecimento indispensável, né? Especialmente nos dias de hoje. O Pão das Três procura fortalecer o nosso espírito, a nossa fé, a nossa alma, proporcionando-nos crescimento em Cristo Jesus, alegria no espírito, por viver e por fazer a vontade de Deus dentro das nossas potencialidades e limitações que infelizmente temos, e não são poucas. Bem-vindos, queridos irmãos, em Cristo Jesus, ovelhas, amigos de ovelhas, amigos nossos de outras igrejas, colegas, pastores, familiares. É sempre um prazer muito grande dividir esse momento, dividir experiência que vai e que vem, quanto aprendemos em algumas expressões, algumas pessoas que se manifestam, colocando textos bíblicos, dando seu boa tarde, e sei que muitos também compartilham o nosso trabalho, né, as nossas edições, as edições da igreja, todas as edições da igreja. Não só as minhas edições, mas a minha, do pastor Júnior, pastor Márcio. Se você quiser fazer como eu compartilho todas elas, né? E e os pastores também costumam fazer isso, os demais, compartilhando as edições uns dos outros, porque os nossos contatos, há muitos em comuns, mas muitos são diferentes, né? Então a gente compartilha para que todo mundo do meu contato receba tanto as minhas edições como as edições dos meus colegas pastores aqui da vila. Então, mais uma vez, pedimos que você compartilhe esse trabalho para que ele chegue a muitas outras pessoas e também dê o seu like, dê o seu boa tarde, participe. Mande mensagem para o seu irmão. Esse é um bom momento, né? A gente não se encontra mais presencialmente, mas é uma oportunidade para mandar uma mensagem. Pode usar a edição, as nossas edições, para mandar sua mensagem pessoal, não tem problema não, né? Uns para os outros aí. Deus abençoe a todos nós nessa tarde de sábado. Nós vamos orar ao Senhor, entregando-nos a Ele, pedindo-lhe sabedoria, direção, alimento nutritivo para a nossa alma, para o nosso espírito nessa tarde. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome agradecido, Senhor, pela bênção de mais um dia, mais um Pão das Três, mais um encontro que temos como motivo Cristo Jesus, nosso Senhor. É em nome dele que nós nos encontramos, é o seu nome que nós proclamamos, a sua mensagem, os seus ensinos, a sua gloriosa salvação, a sua paz. Muito obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, teu amado Filho, em quem te comprazes, por ele ser também o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigado por cada pessoa conosco nesta tarde,
E desde já pedimos que o Senhor ouça as nossas petições. Cada pedido, cada pessoa que vem e está conosco neste culto, com o seu coração ansioso por alguma resposta, alegre pela resposta recebida, sofrendo porque tem amigo, tem parente que está sofrendo nos hospitais ou em casa. Ó Deus, olha para as nossas necessidades e as nossas fraquezas, a nossa incapacidade e atende-nos segundo a tua misericórdia, a tua boa vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pastor. Já estou vendo aqui, a primeira coisa que vi foi a mensagem da irmã Zuleide. Boa tarde, pastor Israel. Estamos juntos em espírito. Marília e outros tantos que eu acho que já chegaram enquanto eu estava orando. Queridos irmãos, nós vamos cantar um hino muito bonito. Hoje o nosso assunto é Atos capítulo 6, né? E em Atos capítulo 6 nós temos ali uma experiência muito boa de eleição de diáconos. O título da nossa edição de hoje, o título que dei foi Diácono, para quê? Então, é um tema convidativo, né, a pensar. Nós vamos abrir a palavra de Deus logo mais e vamos ver como é que a palavra, né, a leitura começa, para onde é que ela nos conduz. Né? Nós precisamos, não precisamos, se precisamos, para que é que nós precisamos? Então vamos cantar. Escolhi o hino Mão no Arado, um hino do grupo Logos, 1985. Hino que cantei muito na Igreja Batista de Campo Limpo. 85 eu tinha 6 anos de ministério pastoral. Aumentou um pouquinho, né? Estamos aí caminhando para 43 anos de ministério pastoral. Então vamos lá, vamos repetir esse hino. Provavelmente você já cantou tantas vezes. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em boa terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto,
tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, não pode olhar para trás, não pode olhar para trás. Alguns de vocês devem ter cantado esse hino muitas vezes também, né? Fala sério. Não é de hoje que você está aí no caminho também, né? Já cantou muito. E cantou certamente hinos como este, hinos antes desse também. Hinos bons não envelhecem, não é verdade? Os hinos bons a gente canta com alegria, e canta de novo, e canta de novo, e se passar um tempo sem cantar, vem a saudade. Bem, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 6. Este é o assunto, ou texto, que trata do assunto de hoje. Diáconos. Para quê? No instante em que eu vejo o nome de um diácono, que deve estar atento aí, né? Euclides, Robério, Santos, hein? E o Juca também, né? É o que está aparecendo aqui para mim agora, é o Euclides. Mas eu vi o nome do Juca ainda agora também. Então, tomara que tenhamos aí os nossos diáconos, depois eles vão se reunir para decidir o que fazer com a edição de hoje, né? Atos capítulo 6, os versos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que texto. Claro, é um texto conhecido. O livro de Atos é um livro bastante lido, né? Eu acredito que está entre
são os livros que mais se leem na Bíblia, né? Então, diante de nós, um texto com algumas lições importantes que devem nos ajudar a responder a pergunta, título, tema da nossa edição de hoje. Diácono, para quê? Francisco Pedro também é outro diácono, nossa irmã Suzy Dantas está mandando uma mensagem ali. Francisco Pedro, boa tarde, pastor Israel. Atenção aí, viu, Pedrão? Nós vamos falar dos diáconos hoje. Bom, o que a gente pode observar de bom, de instrutivo, de elucidativo no texto que acabamos de ler? Nós vamos observar que a eleição de diáconos acabou trazendo várias lições que estão presentes aí nas nossas igrejas, especialmente na Igreja Batista, que é uma igreja democrática, é uma igreja que realiza assembleia mensalmente, em sua grande maioria, tradicionalmente, né? Algumas ou muitas já mudaram bastante, mas a história da Igreja Batista é de uma igreja democrática, uma igreja que faz prestação de contas com muita transparência, com muita responsabilidade. É uma igreja que tem critérios bíblicos para a eleição de sua liderança, para a escolha dos seus pastores, para a ordenação de pastores e diáconos. A Igreja Batista tem, historicamente, essas características. Então, acredito que muito do que vou falar aqui é assunto bastante conhecido para a maioria dos crentes mais antigos, né? Os crentes mais novos. E por mais novos, nesse sentido, eu vou chamar de quem é crente batista aí de 20 anos para cá. Né? Para lá já é um pouquinho mais velho, mas de 20 anos para cá já pegou uma denominação bastante modificada. Igrejas descaracterizadas como Igreja Batista. Né? Não estou falando descaracterizada como igreja. Algumas sim, nesse sentido também. Mas muitas se descaracterizaram como Igreja Batista, né? Rígida em seus preceitos, em seus estatutos, em seus regimentos internos. As que têm, não são todas. Mas vamos lá. O que é que temos aqui nessa passagem bíblica? A primeira coisa que a gente vai observar, que vai nos ajudar a responder à pergunta tema de hoje, é o que estava acontecendo, o que houve para se pensar em escolher homens e que acabaram, né, sendo conhecidos aí como diáconos, que é um dos dois ministérios bíblicos da igreja, pastores e diáconos. Pastores recebem alguns outros nomes, bispo, às vezes ancião e tudo mais. Então, pastores e diáconos. Aqui, o surgimento dos diáconos. Vejam o que o texto diz. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Então, a presença, o surgimento de diáconos na igreja é resultado do crescimento da própria igreja. Esse é o primeiro motivo. O crescimento de uma igreja faz com que ela precise muitas vezes se reestruturar e passar a ter elementos, funções que ela não tinha antes. Mas o crescimento traz isso em qualquer instituição, numa escola, numa empresa. A empresa vai crescendo e ela vai ampliando a sua
a sua estrutura, quer dizer, ela vai se reestruturando. Se uma empresa vai diminuindo, ela vai enxugando, né? Ela vai enxugar também a sua liderança, a sua diretoria, porque é uma forma de conter despesa. Mas se uma empresa vai crescendo, ela vai precisar, em lugar de um diretor, ela vai precisar de 2, 3 gerentes, né? Gestores em vários setores da empresa. Então, a igreja também que vai crescendo, ela vai se reestruturando. E aqui, graças a Deus, a palavra motivo para o surgimento dos diáconos é, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Que belo problema, né, para a igreja. Agora, o crescimento traz as suas dificuldades e os seus problemas. Um deles foi, por exemplo, que houve murmuração dos gregos, tudo isso está no versículo 1 ainda. Houve murmuração dos gregos contra os hebreus porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Quer dizer, elas não estavam sendo atendidas. A demanda era grande, era muita gente. Mas o problema principal não era só porque o número era muito grande. É porque tudo estava centralizado nos apóstolos. A culpa não é dos apóstolos. Às vezes, a centralização no trabalho pastoral, às vezes, eu não sei se a palavra culpa é a melhor, né? Mas às vezes o motivo está na própria igreja. Eu sou testemunha, e muitos pastores também, de que há vários serviços e várias necessidades que poderiam ser atendidas por outras pessoas. Mas as pessoas necessitadas querem buscar os pastores. Quantas vezes uma pessoa esperou terminar o culto porque queria falar com o pastor? E alguém foi lá, perguntou se podia ajudar, e ela disse, não, eu quero falar com o pastor. Eu já passei várias vezes por isso, tanto na Igreja Batista em Campo Limpo, minha primeira igreja, como na Vila das Belezas aqui, que já estou há muito mais tempo. Então, nessas duas igrejas, eu passei por isso. Gente esperando terminar o culto porque queria falar com o pastor. Não é só com o pastor. E depois do culto, quando eu ia atender, ela queria dinheiro para ajudar alguma coisa, comprar leite, comprar um botijão de gás. Esse tipo de coisa, olha só. Porque parece-me que as pessoas todas pensam que quem controla e quem administra o dinheiro da igreja é o pastor. Bom, em última instância, o pastor é o administrador da igreja, ele participa disso, mas assim, muito indiretamente, só num caso muito extremo, né? Há pessoas que cuidam disso, né? Há um departamento financeiro em nossa igreja que cuida disso. Há uma equipe de auditoria, mas para atender também as pessoas não é o departamento financeiro propriamente. Em nossa igreja, quem cuida dessa parte são os diáconos. E de vez em quando converso com algum diácono, né? Porque às vezes o diácono se ressente um pouco das pessoas não procurarem o próprio diácono, procura o pastor. E às vezes a necessidade de uma pessoa chega ao diácono, mas chega através do pastor. Aí quando eu vou dizer assim, irmãos, olha, meu irmão fulano de tal está precisando assim, 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 os diáconos atendem, mas no fundo eu sei que eles gostariam que a pessoa procurasse, né? Evitaria esses atalhos todos. Na verdade não é nem atalhos, né? É fazer mais curva ainda. Então, vocês se lembram, nós já estudamos aqui em Atos, que Barnabé vendeu a sua propriedade, pegou o dinheiro, não entregou ao departamento financeiro, não entregou ao tesoureiro. Ele entregou nas mãos dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem de acordo com as necessidades das pessoas. Certamente, esse costume ainda estava ali em vigor. E provavelmente as pessoas que traziam comida, alimento, né, para ajudar as pessoas mais pobres, também entregavam nas mãos dos apóstolos. Então surgiu. Então vejam só, é o crescimento em números e também a murmuração pela dificuldade que os apóstolos tiveram
para atender, para organizar. E os diáconos, os apóstolos, precisavam fazer um curso de logística também. Não sei nem se esse seria o curso adequado. Mas então, essa reclamação chegando ao conhecimento dos 12, os 12, diz o verso 2, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha, começando a aparecer aqui os 12 convocando a multidão. Nas igrejas batistas é assim que se resolve. A igreja é convocada para uma assembleia. Né? As coisas muito pequenas, né? Não há necessidade disso. A administração imediata de algumas coisas pequenas, a própria igreja confere ao pastor, aos diáconos, a outros ministérios, né? A liberdade para fazer certas coisas, né? Certas ajudas. Mas aqui, os 12 convocando a multidão. Eu penso numa assembleia, né? E gosto disso. Por quê? Isso significa que os apóstolos convidam aqui a igreja para tomar parte na decisão e na reestruturação da igreja. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha só que essa atitude dos apóstolos ainda nos auxiliam a ver como esse texto é rico, né? Como ele traz tantas informações. Ele nos ajuda a ver o que é prioridade. Os apóstolos estão dizendo: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Essa ideia vai aparecer depois da eleição. Mas já começa aqui os apóstolos dizendo que existe uma prioridade no trabalho apostólico. Se a gente for se for atualizar isso, a gente iria dizer: existe um trabalho ou alguns trabalhos que fazem parte daquilo que nós chamamos prioridade do serviço pastoral. Como os apóstolos, o ensino da palavra, a oração, são as necessidades precípuas na vida de um líder espiritual, de um pastor, de um apóstolo, de um evangelista, né? De um diácono. Então, a liderança precisa se abastecer do conhecimento da palavra de Deus e da oração para poder fazer um bom trabalho. Então, ele convoca, mostra as razões e as prioridades do trabalho propriamente apostólico, e aí delega a responsabilidade para a multidão, dizendo: escolhei, pois, dentre vós. E aqui uma outra lição que aparece, que riqueza, né, textual. E aqui aparece uma outra lição importantíssima. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 varões. E aí nós vamos aprender os critérios a serem considerados para a eleição em uma igreja. Escolhei dentre vós 7 varões, não são muitos critérios. O perfil é simples. Varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. 3 elementos apenas. Escolhei dentre vós 7 varões. Primeiro, de boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo. E terceiro, cheios de sabedoria. Quanta gente com capacidade técnica, mas com pouca sabedoria. E às vezes com reputação duvidosa. Forçando a entrada, forçando
a presença na liderança de uma igreja. A igreja, antes de ser uma instituição organizacional, antes disso, ela é o corpo de Cristo. Por isso, há uma preferência pela palavra organismo e não organização. Organização tem a ver com o modo como ela é organizada, papéis, estrutura, hierarquia, atividades, atribuições. Organismo, ela tem a ver com vida. Ela é um órgão que vive, que tem funções vitais. Assim é a igreja, corpo de Cristo. O reino de Cristo, a igreja, está cheia de pessoas que não sabem o que é uma igreja. Por isso essas pessoas dão muito trabalho. Dão muito trabalho. Algumas delas, não todas, algumas delas dão trabalho sem ter a intenção de dar trabalho. Simplesmente porque não consegue ver dessa forma que a igreja, esse povo que se reúne numa casa, o que está acontecendo ali não é um congraçamento, não é uma reunião social, aquilo não é um clube, é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Quanta gente não se lembra disso na hora que quer resolver os problemas e as suas picuinhas, muitas delas. Esquece completamente o que é a igreja. Os apóstolos dizem, escolham homens, varões, de boa reputação. São pessoas de confiabilidade, são pessoas de credibilidade. São pessoas que a própria igreja os reputa como pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas santificadas e pessoas que quando abrem a boca para falar, só saem palavras de sabedoria, por isso elas são cheias de sabedoria. Elas não separam, elas não jogam gasolina nem álcool, né, para o fogo aumentar. São pessoas pacificadoras. As suas palavras são pacificadoras. As suas atitudes também. E quando chega algum com queixa, chorando as suas mágoas, essas pessoas têm uma palavra de orientação, de conforto, de consolo, mas de ensino. Ensino. São homens de boa reputação. E aí, levando isso em consideração, a gente acaba prezando nas eleições não exatamente uma pessoa que tem formação técnica apropriada para a função que ela vai desempenhar. A igreja, por causa da sua essência, quer dizer, por ela ser o que é, a sua liderança deve ser formada por pessoas de boa reputação, mais do que por capacidade técnica. São pessoas de honra, de respeito e de confiança, e não pessoas tecnicamente preparadas. Se pudermos ter as duas coisas, melhor. Mas é melhor uma pessoa que não tem uma técnica tão apurada, e sei que às vezes as pessoas que têm uma técnica tão apurada, por exemplo, um administrador de empresas, né? Ele pode criticar a liderança da igreja, porque a liderança da igreja não tem uma formação nessa área de administração. Mas, olha, o Brasil, muitas empresas, serviços públicos, estão cheios de administradores extremamente capazes. Capazes até de desviar dinheiro, capazes até de roubar, capazes até de encontrar as brechas nas leis para ludibriar, para enganar, para tirar proveito. Há pessoas sérias também. Mas, por isso, essa área técnica
não é aquela que nós vamos priorizar na escolha das pessoas. São pessoas confiáveis. São pessoas que amam o reino mais do que a si mesmas. São pessoas que não estão pensando em si mesmas quando vão servir a Deus. Por isso trabalham pela igreja e não pelos seus interesses. É trabalhar pelos interesses do reino. Os apóstolos deram lição disso, abrindo mão das suas próprias vidas. Nós vamos encontrar aí farto material para isso. Então, os quais constituamos sobre este importante negócio. A distribuição de atribuições, a divisão entre equipes de liderança, quer dizer, vamos trabalhar como equipe. E quando você entrar numa equipe, saiba que você é parte da equipe, não dono da equipe, né? E não o que tem a palavra final sobre as discussões e os planejamentos da equipe. Você é um voto e a sua palavra é uma sugestão, é uma proposta, mas não é a palavra final. A palavra final é do grupo, né? Que ora e que busca o melhor caminho, a melhor resposta para todas as coisas. Bem, constituamos sobre este negócio. E no verso 4 ele reforça aquilo que nós falamos um pouquinho no começo. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não é à toa que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E a igreja também crescia e se multiplicava, porque os membros entendiam as suas funções e as funções dos outros. E eles estavam contentes com a sua função e não de olho na função do outro. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Só para garantir aquilo, a sugestão dos apóstolos. E aí vem o nome dos 7, né? Estevão, Filipe, Prócoro. Nunca vi ninguém com o nome de Prócoro, né? Estevão, já encontrei muita gente, Filipe tem bastante, mas já conheceu algum Prócoro, a não ser esse? Nicanor, Timão. Bom, Timão eu conheço. Olha o Timão presente aqui desde tanto tempo. Parmenas, quase Palmeiras, né? Timão e Palmeiras. Brincadeira à parte. Nicanor e Timão. Parmenas, não Parmeira. Nicolau, há pessoas com esse nome, né? Há pessoas célebres aí na história do cristianismo. E tem sobrenome, né? Meu colega pastor Anselmo Nicolau dos Santos. Prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Coisas que algumas igrejas e pastores deixaram de fazer. Eu não sei qual a justificativa disso, de algumas igrejas não quererem mais diáconos e fazem uma eleição aí por um ano, não há ordenação, e assim a nossa igreja faz. A gente prefere que os diáconos passem por um período de experiência. Nós temos inclusive aí alguns diáconos que já deveriam ter sido consagrados, mas assim que eles foram escolhidos, né, para serem provados e testados e experimentados, começou então essa pandemia e muita coisa parou. Mas estão na agenda aqui, quando as coisas voltarem à sua normalidade. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, como é feito aos pastores e aos diáconos. Olha aí,
Laudi dizendo que o irmão dela chama-se Nicanor. Olha aí, boa, Laudi. Alguém precisa ter um irmão chamado Prócoro também, né? Timão já temos de sobra. Aí. E olha o resultado disso, meus queridos irmãos, para terminar. O resultado não poderia ser outro. Não poderia ser outro. Verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, quando a coisa é feita com humildade diante de Deus, sem nenhuma intenção de tirar proveito pessoal, quando as coisas são feitas para a glória de Deus e se pensando no bem da igreja, no desenvolvimento da igreja, na firmeza da igreja, essas coisas dão certo. A igreja cresce. Algumas com muita velocidade, outras um pouco mais lentamente, mais devagar, mas cresce porque Deus dá o crescimento. Por quê? Porque estamos plantando, estamos regando e Deus dá o crescimento. Não é isso, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. É isso. Diácono, para quê? Para um bocado de coisa, meus irmãos. Para que muitas inquietações nem tenham lugar na igreja, alguns tipos de murmuração não faça sentido na igreja, porque os diáconos atendem, para que o pastor tenha muito mais tempo de se dedicar àquilo que é essencialmente o seu trabalho, que é o trabalho pastoral, de orientação, de aconselhamento, de ensino da palavra de Deus e oração. Oração, inclusive, por aqueles que reclamam bastante. Então, para que diácono? Para ajudar a reestruturar a igreja, criar espaço para que as coisas aconteçam, facilitar o trabalho de atendimento específico a pessoas necessitadas. São homens de boa reputação. Nós não escolhemos diáconos de acordo com a sua formação, quantos anos de experiência em administração financeira, nada disso. São homens que a igreja olha, conhece, vê, se ela entende como pessoas confiáveis, então está aprovado pela igreja. Se não, não adianta o preparo acadêmico que tenha. Não serve. Se não forem pessoas de boa reputação, vão fazer outra coisa. Se não forem pessoas que amem a igreja, que sejam fiéis, vão lidar com dinheiro, vão lidar com comidas, com alimento. Se forem pessoas desonestas, vão trabalhar em outro lugar, não na igreja. A igreja é lugar de trabalho sério, a igreja não é lugar de roubo, a igreja não é lugar de se tirar proveito próprio. Não. A igreja é lugar de servir, especialmente porque o dinheiro é do Senhor. O dízimo que eu dou deixou de ser meu. Era meu enquanto estava no meu bolso, veio para a igreja, é da igreja. A igreja administra para a glória de Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe os nossos diáconos. Segundo domingo de junho é dia do pastor, mas eis aqui uma palavra sobre os diáconos, porque coincidiu com o nosso trabalho, né? Estudar um livro, entre outras vantagens, tem essa. Os assuntos vêm naturalmente, né? Deus é que sabe o dia, a edição em que os assuntos devem entrar. Deus abençoe os nossos diáconos. Eita, quanta gente boa, graças a Deus por isso. Que venham outros para somar, para ajudar, para cooperar. Deus abençoe. Bem, vamos à nossa oração. Eu só escolhi um hino mesmo, então foi aquele. Mãos no arado. É para a glória de Deus, mas a gente pode aí oferecê-lo aos diáconos, né? Que já puseram as mãos no arado e agora não podem voltar atrás, viu?
uma vez diáconos. Bom, aí depende de vocês, né? Para sempre diáconos. Muito bem. Hoje nós não tivemos nenhum, segundo a Rosa, não tivemos nenhum pedido aí. Coisa boa. Sábado, né? Sábado é dia de descanso. Então vamos à organização aqui feita pela nossa irmã Vera Martins. A nossa irmã Nadir agradece a Deus porque ela está bem depois de uma semana com problemas de saúde. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Nadir. E irmão Francisco Pedro e Suzy, né? Esse trio aí que muitas vezes acompanha os nossos trabalhos juntos. Irmã Anemir, irmã da Nadir, irmã de sangue, pede por sua família, porque mais 2 netos contraíram a Covid, graças a Deus, sem sintomas graves. Seu genro, porém, Alain, continua internado e inspira muitos cuidados. E aí a gente vem aos nossos nomes conhecidos, aos problemas que continuam como sendo motivos para intensificarmos as nossas orações. Hospitalizados por Covid: Maria Cunha, Milor, Alain, Vanessa, Hilda, Renilde. Olha, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o pastor Genésio Soares, ele é meu amigo do Face. E ele, quase todas as noites, coloca ali umas palavras sobre a situação da Renilde, que é sua esposa. E ele ontem ele coloca sempre à noite. Ontem ele colocou uma mensagem agradecendo a Deus porque os órgãos dela continuam bem. E até mesmo o pulmão deu sinal de melhora. Entretanto, ela continua entubada. Os médicos acham que ainda deve continuar por um pouco. Ele disse, ela quis acordar, mas eles sedaram. Aí eu não sei o que significa essa expressão, ela quis acordar, né? Mas não sei se estava dando sinais de que queria voltar ou estava passando efeito, não sei. Mas ele disse que, no texto dele, ele disse que ela queria acordar, mas os médicos a mantiveram sedada. Então, essa é a situação dessa Renilde, que eu sei que muita gente não conhece, esposa do pastor Batista, nosso colega, Genésio Soares. Também Evangelista, Rogério, Marinária, Aline Matos, Nanau, Alessandro e Mateus. Os que estão se recuperando em casa, Guilherme, Joelma, Theo e Edivaldo. As pessoas já conhecidas também, em sua grande maioria, que lutam com outros tipos de problema, né? Tata, Wilson, Gabriel, Irailda, Jane, Irene, Valdomira, Samuel, Josefa, João, Roberto, Brás, Paulo, Raimunda, Lídia, Mara, Andréa, Ete, Arlindo, Ventura, Fábio, Ana Lúcia, Juraci. Está aí conosco. Tratamento de câncer: Jair, Jônia, Juliana, Thaís, Arlinécio, José, Eusomar, Luzenaide, Vilma, conhecida da Nélia, e outra Vilma, conhecida da Carmelita, Estefânia, Janilda. Aguardando cirurgia, temos Andréa, Jusilene, Alessandra, Luiz Dantas, Tereza Mendonça. Essa Jusilene estava muito próxima, a irmã até entrou aí hoje que eu vi, a irmã Zuleide. Não sei se a Jusilene já marcou, porque estava já para marcar a cirurgia. Oremos também pelos enlutados, os desempregados,
os idosos. Parece-me que a vacina hoje já está bem mais baixa, né? Aí? Profissionais de serviços essenciais pela vacina, orar por nosso país, por nossas igrejas, por nossos missionários e nossas campanhas missionárias. Bem, vamos orar juntos? Os motivos estão aí. Todos os dias nós oramos ao nosso Deus pedindo por estas pessoas e vamos fazê-lo mais uma vez. Ó Deus, nosso bendito Pai, só Tu és o nosso Deus, só Tu és a rocha da nossa salvação. Só em Ti confiamos e somente de Ti esperamos respostas às nossas orações. Não buscamos outra fonte, porque na verdade não existe de fato e nem de direito. O Senhor é a única fonte de todo bem, porque a vida está em Ti, Senhor. A saúde está em Ti também. O movimento está em Ti. Sem Ti, nada do que foi feito se fez. É o que é dito do Teu Filho Jesus. Sem o Senhor, a vida não existiria. Nada do que vemos, temos ou somos simplesmente não existiria. Por isso, Pai, pelo conhecimento que temos do Senhor, em decorrência do conhecimento da Tua palavra, nós te suplicamos, nós pedimos somente a Ti, Senhor, a cura, a força, a resistência, o alívio, a saúde para estes nossos irmãos, amigos. Muitos são crentes, outros não. São de familiares crentes ou conhecidos de crentes. Mas nós pedimos, Pai, uma vez que esse assunto, o nome, a causa, chegou em nossas mãos, nós que somos Teus filhos, nós oramos, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor lhe seja favorável, que o Senhor faça chegar o perdão, promovendo o primeiro arrependimento em seus corações, que o Senhor faça chegar-lhes a saúde, repreendendo a enfermidade, que o Senhor os faça retornar à sua casa com saúde, com melhora. Quanto àqueles que ainda permanecerão por um tempo, pedimos que o Senhor os fortaleça. Pai, dá-lhes resistência física para suportar a ferocidade desse vírus, sua letalidade. Mas nada pode resistir ao poder do Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Oramos por nosso país, Brasil, com tantos problemas, tantos desencontros, tantas expressões de má administração, de falta de prioridades. Mas nós oramos pelo Brasil. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa pátria e faça dela uma pátria abençoada e grande. Grande não apenas em tamanho territorial e nem populacional, mas grande em caráter, grande em respeito. Se o nosso país fosse um grande país na fé. Ó Senhor, pedimos pela salvação do nosso povo. Abençoe as nossas igrejas para que trabalhem incessantemente pela salvação dos perdidos e pelo crescimento espiritual dos salvos. Abençoa os diáconos da nossa igreja. Fizemos uma menção especial hoje.
abençoa a liderança da nossa igreja, abençoa todo o rebanho da nossa igreja e aqueles que virão a ser, a fazer parte. Abençoa os nossos pastores, nossos líderes de setores, de ministérios. Ó Deus, que a nossa igreja continue em tuas mãos e assim também as igrejas de cada um dos teus servos conosco nesta tarde. Pedimos que o poder do Senhor alcance todos aqueles cujos nomes foram lidos, para que haja cura, para que haja melhora, para que haja alegria e gratidão. Obrigado, Senhor, por mais uma edição do Pão das Três. Dá-nos um final de semana abençoado, alegre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, encerramos aqui mais uma edição do Pão das Três. Hoje, sábado. Amanhã, às 10h30, teremos o nosso culto na página do YouTube. Às 19 horas também o nosso culto noturno com os pastores Júnior e Márcio. Júnior Martins, Márcio Sarraf. O Pão das Três volta na segunda-feira com o pastor Júnior, às 15h, aqui, página do Facebook. Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Um grande abraço.